pessoal, bem-vindos à nossa live de hoje. Fico muito grata por vocês estarem aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Grazi, sou uma das facilitadoras da empresa StayTime, junto com Helder, que também ao lado da Grazi, faço aí os cursos presenciais e agora aqui passando essa live para vocês. Muito bem. Bem, nessa live hoje a gente separou para vocês, vamos falar um pouquinho do Seitai, né, dos princípios, e a gente separou três manobras bem bacanas, três regiões do corpo, para mostrar para vocês, ensinar vocês como executar ele, tá bom? Então, para qualquer dúvida é só mandar e a gente vai respondendo ao longo do processo, tá bom? Bem, então vamos começar. O que seria o Seitai, né? Então, a gente escreveu aqui na luzinha para vocês, para ficar fácil para vocês acompanharem junto comigo, tá bom? Então, Seitai, Sei é mobilizar, realinhar e liberar, e Tai são referências ao corpo, né? Então, vamos destrinchar todas as três primeiras que eu falei para vocês: mobilizar, realinhar e liberar. Então, mobilizar é um conjunto de técnicas que atuam sobre o contorno do corpo, deixando livre da rigidez. Então, aquela parte tensa do corpo, é nessa ação aí que a gente trabalha, tá bom? Liberação. Liberação é um conjunto de técnicas que agem sobre a fixação das estruturas articulares. Então, a gente está falando aí já da articulação, de uma estrutura maior, tudo bem? E o realinhamento, que ali não está muito alinhado, mas a gente precisa ajustar ele depois. É um conjunto de técnicas que deixam a coluna e o corpo em seu eixo, ou seja, a gente vai equilibrar aquele ser humano, deixar ele mais alinhadinho, tá? Então, basicamente é isso. Então, o Seitai, no próprio nome, ele já descreve tudo o que ele oferece dentro da técnica, tá bom? É isso aí, ele já descreve todas as menções. E por falar, e continuando falando um pouco mais sobre o Seitai, para quem não conhece a história do Seitai, é uma técnica que foi criada lá atrás, é uma técnica milenar, que foi criada pelos samurais. Né? Os samurais iam para as batalhas e quando voltavam todos tortos e era preciso que fizessem ajustes. Então eram grandes conhecedores, não só das artes marciais, mas também do corpo, da anatomia do corpo. Né? E mais para frente antes essas técnicas elas eram manuais, mais para frente foi desenvolvidas as ferramentas, né? O uso das ferramentas, e essa técnica foi trazida há muito tempo atrás pelo mestre Goto, um dos nossos grandes mestres aqui no Brasil. Ele trouxe essa técnica para cá. E hoje a nossa missão é levar essa técnica adiante, já que é uma técnica que funciona muito bem, a gente tem resultados muito rápidos nas dores, nos ajustes. Então, assim, essa é a nossa grande missão. Hoje, a nossa ideia aqui, como a Grazi já falou, é mostrar três manobras realizadas com as mãos e também com as ferramentas. E uma das últimas técnicas que nós vamos mostrar, a técnica de cervical, é uma técnica que foi desenvolvida por uma das famílias no Japão. E essa técnica ela vem do Wanyu Seitai, tá? Só para vocês entenderem como foi passado de família para família, as famílias passavam também o sobrenome para as técnicas. Então, o Wanyu Seitai, o Kirokido. Então, todas as famílias levavam o nome na técnica, tá bom? Então, hoje nós vamos convidar a Joyce. A Joyce. Alguém da equipe, ela não está sabendo disso. E ela que vai ser nossa modelo. Você topa, a Joyce vai vir para cá. Então a gente vai nossa modelinho hoje. Vou colocar a Joyce aqui. Eba! Vocês estão ferrados. Essa coluna é muito torta. Então, pessoal, só para vocês entenderem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai pegar o nosso Isaac. Nosso Isaquinho aqui. O que a gente vai trabalhar aqui, tá? Primeiro, a gente vai trabalhar no alinhamento do quadril neste sentido.
tá? Então a gente vai verificar com a pessoa sentada, este sentido de alinhamento, tá? Por quê? Porque o quadril ele pode desalinhar nesse sentido, neste e também neste sentido. Então o que a gente vai ver é este sentido aqui, beleza? Vou deixar do outro. Tá. Bom. Nós vamos começar então com uma palpação. Para isso, Joyce, eu vou pedir para você sentar aqui, só para eles entenderem qual é o tipo de palpação que eu faço, tá? E depois ela volta para o lugar para vocês entenderem o ajuste, tá? Essa palpação, ela acontece um pouco acima do glúteo médio, tá? Então a gente vai trabalhar palpando essa região e essa região. E você pode expandir essa palpação para as laterais. E perguntando sempre se a pessoa está sentindo algum desconforto, alguma dor. Lembrando que cócega também é dor, tá bom? Então vamos lá. Você sente dor aqui, Joyce? Não. Aqui? Não. Aqui? Aí não, eu sentia mais onde tocou a primeira vez aqui. Aqui? Menos do que do lado. Tá. Então aqui não dói. Não. Aqui dói? Não, aí menos ainda. Menos ainda. Então o único desconforto que você tem é aqui. É um pouquinho mais assim pra dentro. No dedo de. Aí. Aqui pra dentro. Aí. Tá. Então, pessoal, o que acontece? Existe um princípio no Seitai que é de quando a gente tem uma dor de um lado, a gente trabalha do outro lado primeiro do outro lado. Por quê? Porque o corpo ele tem uma tendência em compensar. Então, se está doendo aqui, é muito provável que o desalinhamento está aqui. Então é aqui que a gente vai trabalhar primeiro, tá bom? Para isso, Joyce, eu vou pedir para você sentar novamente aqui, porque agora a gente vai para o ajuste. E, gente, quando a gente fala desse alinhamento e dessas compensações, isso vai ao longo de uma vida, tá bom? Então é o processo aí de desenvolvimento da Joyce, com que ela trabalha. Então são vários princípios. E quando a gente fala em bater de um lado e depois bater do outro, a dor propriamente dita, a gente só vai manipular ela quando a gente já tentou várias outras opções. Então a gente vai tentar vários lados opostos para então trabalhar no local da dor propriamente dito, que provavelmente a tendência é que essa dor já tenha diminuído depois que fizer um ajuste ou que fizer uma manipulação, tá? Pode até sumir ou pode diminuir, tá bom? Então é só para ficar claro isso aí para vocês, tá? Lembrando também que nós estamos mostrando apenas uma técnica, né? E com ela sentada. Existe outras formas de fazer esse ajuste com a pessoa deitada, então assim, são opções. O que a gente vai mostrar é essa sentada, mas existem outras opções, tá bom? Isso, a gente vai mostrar uma só hoje, mas é isso aí. Tem um montão. Aí, vamos lá. A Joyce então estava com desconforto aqui desse lado, tá? Se a dor está desse lado, a gente vai trabalhar do lado oposto, do lado esquerdo dela, aqui. Para isso, eu vou pedir para a Joyce apoiar o cotovelo aqui na maca, tá? Ó, eu tenho que ter o cuidado, a preocupação de deixar o meu cliente sempre bem posicionado, tá? Estou colocando a coluna dela bem reta. Por quê? Porque eu vou entrar primeiro com uma técnica manual, para vocês entenderem. Eu faço essa conchinha com a mão e eu vou trabalhar na crista ilíaca dela, tá? Então eu vou me posicionar. O terapeuta precisa tomar o cuidado de sempre estar bem posicionado. Por quê? Porque eu não uso força, eu uso jeito. Então nesse caso aqui eu me posiciono dessa forma porque eu vou soltar o meu peso em cima da crista ilíaca dela. Então o que eu estou fazendo aqui? Se ela tem um desconforto do outro lado, é muito provável que esse lado do quadril está mais alto. O que eu vou fazer então é direcionar a perna dela para baixo, tá? Empurrando, claro, o quadril, a crista ilíaca, tá? E para isso eu vou usar a mão nesse formato aqui de conchinha, tá? Eu apoio a minha mão aqui na crista, ó, eu procuro, ó, encontrei, tá?
encontrei a crista. Eu vou soltar o meu peso umas 2, 3 vezes, ó. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu também estou criando um apoio com o meu corpo para que ela não fique balançando, tá? Então eu crio o apoio, estou apoiado aqui também, eu coloco a minha mão, o gordinho da mão na crista ilíaca e solto o meu peso, ó. 1, 2, 3. Feito isso, eu trago o nosso paciente novamente para a posição inicial e pergunto se melhorou. Mudou alguma coisa, Joyce? Pegando assim, eu sinto ainda, mas é diferente. O toque já é diferente. Tá. Muito bem. Nós fizemos com a mão, agora eu vou colocar ela na mesma posição e agora eu vou entrar com a mesma manobra, só que com a ferramenta. Para isso, eu vou apoiar a ferramenta na crista também, só que o que é importante aqui? A gente entender que eu preciso direcionar essa batida, tá? Então, o sentido da batida, pensando que a ferramenta é uma extensão do meu braço, então assim, essa ferramenta ela precisa estar bem posicionada. Então eu não posiciono a ferramenta assim, porque eu estaria fechando o quadril. Eu posiciono a ferramenta nesse sentido e a minha batida, ela é uma batida seca, é uma batida de ajuste e também direcionada, tá certo? Então aqui, ó, eu apoiei na crista, ó, exatamente onde eu coloquei a mão da outra vez, e aqui eu venho, ó. A Joyce, ela tem uma estrutura maior, ela tem um quadril largo, então é uma pessoa que eu posso ir com um pouco mais de intensidade na batida. Se fosse uma pessoa muito magrinha, uma pessoa menor e tal, a batida é outra. Então assim, a gente tem que, ao longo do tempo, ao longo do conhecimento, ir dosando essa batida, tá bom, pessoal? Eu dei 3 batidas e a gente vai e investiga novamente. Como é que você tá, Joyce? É engraçado, porque você já começa a não sentir mais. Muito bem. Essa é a ideia, na verdade, né? Essa é a ideia. E pessoal, de verdade, a Joyce não sabia disso, não é isso, Joyce? Ela não sabia porque ela não estava com o microfone nem nada, ela é uma pessoa da nossa equipe. O resultado da técnica, ele é muito rápido, tá certo? Então assim, nós mostramos para vocês uma forma que é com a mão, que dá para vocês resolverem muito bem. Não deu certo com a mão, quer dizer, faltou um pouco, no caso da Joyce, eu fiz com a mão, ela comentou que ainda sentia alguma coisa, daí a gente entrou com a técnica com o martelo, já aliviou um pouco mais, e é isso, tá? Essa é uma das primeiras manobras que nós queríamos mostrar para vocês hoje. Isso. E, gente, só para deixar claro, as duas manobras que o Dé mostrou, tanto manual quanto com a ferramenta, elas são a mesma manobra, tá? Então, é o mesmo movimento feito manualmente e feito com ferramentas. Então, essas duas formas de fazer é a mesma manobra, tá certo? Então, a manual, ela tende a atingir a estrutura e algo mais superficial. A ferramenta, ela proporciona pra gente um acesso mais profundo por conta da vibração que se propaga. Então, por isso que ela teve o restíciozinho que ela sentia se desfez. Então, a gente tem essas opções e o porquê que a gente está mostrando essas opções. Porque o que acontece? No caso da Joyce, foi possível fazer as duas formas, tá? Tanto manual quanto ferramenta. Vocês vão ter pessoas que talvez um jeito não sirva ou o outro, então o manual não cabe, então cabe ferramenta, enfim. Sentado não, deitado sim. Exato. Então, esse ajuste de quadril, o ajuste que a gente fez no quadril dela aqui, ele a gente começou com ele sentado, mas poderia ser feito de várias outras formas. Então a pessoa vem, não consegue ficar nessa posição sentada. Então tem outros jeitos de alcançar esse objetivo, tá? A gente está mostrando um aqui apenas para vocês hoje.
É isso aí. Agora vamos tratar dos pezinhos da Joyce. Vamos, enquanto eu me ajeito com os pezinhos, você não quer ver se alguém tem algum... Gente, vocês Vamos têm lá. alguma dúvida com relação a essa manobra, alguma coisa? Vamos lá, interajam aí com a gente, Deixa eu ver por aqui. favor. Porque aí eu vou preparar aqui o nosso pezinho, que eu vou dar uma aula de pezinho e você vai usar seu pezinho. Mas não, vai usar do Thiago ali, ó, que já tá de meia. O meu pé é muito feio. Vai, Thiago, você. O meu pé é muito feio. Vamos trocar, pode ser? Nenhuma interação ainda, por enquanto tudo certo. Tá, Bom, vamos lá. mas gente, Troca comigo. Troca Você pega o seu pezinho mais bonitinho. É sério. é sério? É muito Você feio. não quer mesmo? Não. Olha só, gente. Tá bom, gente, a Joyce não quer. É que meu pé é a coisa que eu mais odeio. Ai, entendi, a Joyce não gosta do pé dela. Então vem, Thiago, pode vir você então. Mas antes da gente... antes de eu mostrar propriamente dita lá, eu trouxe pra vocês aqui, ó, um pezinho bonitinho. Vamos deitar. Deita com a cabeça pra cá pra mim, que eu vou ficar pra cá. Tudo bem. Jóia. Tá bem aí? Tô ótimo. Eu vou subir aqui, ó, as calças do Thiago pra gente entender bem aqui essa estrutura, tá? Então, seguinte. A gente acabou de ver no nosso esqueletinho ali a divisão dos pés, né? Então, o tornozelo tá aqui, o pé tá aqui nos metatarsos. E aí a gente tem os artelhos aqui, que são os dedos, tá certo? Então quando a gente fala em manipulação do pé, eu tenho N formas de fazer. Eu separei algumas coisas para vocês, tá? Então eu vou começar com a manipulação do talos, tá certo? Então, como que vai funcionar a manipulação do talos? Eu vou pegar, eu pego o meu pé, faço uma conchinha. Eu vou apoiar os meus 4 dedos na sola do pé. O meu polegar vai vir lá na base, tá? Quando sai aqui a fíbula e a tíbia, eu vou fazer uma tração nesse pé para cima, uma dorsiflexão aqui. E lá aqui mesmo eu vou achar o talos, que é bem o ossinho que sai, né? Que faz a articulação da tíbia e da fíbula. Elas são alojadas em cima do talos, tá certo? Ó, igual eu mostrei, não cheguei a mostrar aqui, mas ó, tá? Então a gente tem o calcânio, o talos fica em cima do calcânio e os nossos ossos da perna, eles se encaixam em cima do talos, tá? Articulaçãozinha aqui. Então, ó, eu vou vir e aí eu venho com o polegar, os 2 polegares lá no talos e eu vou fazer um movimento em conjunto, para cima e para baixo. Pra cima e pra baixo, ó, pra cima e pra baixo, e volto. Ó, eu vou manipular o talos, ele vai entrar, fazer um movimento para dentro, ó, tá certo? E alongo. E eu faço isso algumas vezes, tá bom? Bem, como é que eu posso fazer, aí ainda no talos, eu vou mostrar a manipulação. Isso aqui é só uma liberação, tá? Eu tô manipulando a articulação. Agora eu vou mostrar para vocês uma manobra para o talos mesmo. Pega pra mim esse e a espátula e o martelo menor. Isso. Ótimo. Ó, então eu separei essas 3 ferramentas para eu mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse ajuste, tá? Então, eu estou no tornozelo, pensando no tornozelo, eu subi o joelho dele, apoiei o calcanhar, vou subir o pé dele, encaixar o meu joelho para manter essa estrutura flexionada aqui. Eu vou pegar a minha mão, eu vou encaixar, aonde eu encaixei os meus dedinhos, ó, eu vou encaixar a minha mão, tá? E a minha outra mão vem por cima para me ajudar, tá? Ó. E aí, ó, eu subo na maca. Opa, tem um banquinho aqui me atrapalhando. Então, ó, eu subo na maca e eu sempre, a gente como terapeuta, sempre tem que gerar os nossos apoios, tá bom? Então, ó, eu gero um apoio porque todo o esforço que eu faço, ele é com o meu corpo e não com a força do braço.
Então eu venho, ó, eu venho tracionando o pé dele e vou até o limite, ó, e vou gerar uma tração. Tá, ó. Isso. Se eu não quiser fazer com a mão, eu vou fazer com a ferramenta. A posição é a mesma manobra, gente. Manobra que eu fiz com as mãos, eu vou fazer com a ferramenta, tá? Ó. Então eu vou manter o apoio, vou usar essa ferramentinha aqui e um martelinho menor. E como eu tô falando de ajuste, a batida ela é firme e ela não tende a ser muitas. Então, ó, é uma batida firme, eu vou fixar a base e eu venho aqui, ó. Olha o joelho dele mexendo. Cadê o Romulo? Tudo bem aí, Ti? Tudo ótimo. Muito bem. Então, essa foi uma manobra que eu fiz para ajuste do talos e também da tíbia e da fíbula, quando elas podem estar desalinhadinhas, né, meio tortinhas, isso faz com que elas entrem no lugar. Bem, agora, essa manobra, deixa eu tirar aqui do meu caminho, senão eu vou levar. Então, essa manobra foram duas formas de fazer a mesma coisa, igual quando a gente fez o do quadril, tá? Então, dois jeitos de fazer a mesma manobra. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer quando eu manipulo o pé, independente da situação do pé, eu sempre uso todas essas manobras praticamente. E é bem dinâmico, tá, gente? Estou sendo mais lentinha aqui para ficar bem claro para vocês. E eu sempre uso tudo porque, como eu falei, o pé ele tem 33 articulações. Logo, eu preciso manipular essas articulações todas, né? Então eu sempre faço várias manobras para poder mobilizar todas essas articulações e trazer o respiro que elas precisam, tá? Então, aqui eu tô com uma toalhinha de rosto, tá certo? Eu vou dobrar essa toalhinha e vou fazer um rolinho. Então, super simples, ó, um rolinho, tá? E aí, o que eu vou pedir pro Thiago? Dobrar o pezinho dele aqui assim. Ô, Tio, na verdade eu vou fazer no outro, que eu fico de frente aqui, tá? Tá mais fácil de mostrar. Ó, dobra o pezinho do Thiago. Aqui eu vou colocar a minha perna embaixo do joelho dele, pra gerar um apoio, pra perna dele não ficar assim, ó, solta, porque isso, na hora que eu fizer uma tração, pode trazer uma descompensação no quadril, tá? Então, ó, mantenho firme, ó, a diferença, ó, o corpo dele não mexe. Então, com essa... Meu Deus, esse microfone, eu ainda vou me acostumar com isso. Faço o rolinho bem apertadinho, tá, gente? Não pode estar frouxo esse rolinho, não. E aí, com o pezinho dele de lado, eu vou encaixar, ó, bem no meio. Pega ali pra mim, né? Então, o pé dele tá assim, ó. Então, eu tô apoiando a parte lateral do pé dele e eu vou manipular a parte medial, tá? Tá certo? Então, ó, eu vou fazer vou abraçar os metatarsos. Então, o polegar vai lá nos metatarsos, as mãos lá atrás. A minha outra mão abraça o calcâneo e eu vou, ó, encaixei bem no meinho e eu vou até o limite. Respira, Thiago. Agora relaxa. É dolorido um pouco, mas é prazeroso depois. Pronto, já foi. Pronto, já foi. Pronto. Esse é um jeito de fazer essa manobra, tá? Pronto. Nem todo o ajuste é prazeroso, viu, pessoal? E vamos deixar uma coisa clara, gente. Quando a gente fala de ajuste... Mas depois ficou gostoso mesmo. Ele fica muito bom, porque a gente mexe em toda a estrutura do pé. Nem todo ajuste gera barulho, estalo, mas não significa que não esteja acontecendo o ajuste. Então, o ajuste ele é feito independente de estalos, tá bom? Então isso é importante, porque senão a gente fica... O que é importante é a gente abrir a articulação, né? Porque senão você fica buscando um estalo e machuca a pessoa, tá? Então isso não é necessário. Ó, então eu estendi o pezinho dele, eu fiz a manobra do talos, eu fiz a manipulação lateral do pé.
E agora eu vou manipular os metatarsos, que é o pé propriamente dito, que a gente conversou lá no comecinho. Então eu vou mostrar aqui que fica melhor. Eu vou abraçar aqui, ó, o último metatarso, ó. Eu vou manipular, então eu tô manipulando ele por inteiro. Eu abraço ele assim, ó. E ó, o resto da minha mão segura, ó. Eu mantenho firme aqui e eu vou manipular só o último, assim, ó. Tá? Então eu venho aqui, ó. E a outra mão segura firme, porque é esse aqui que eu vou mexer, ó. Tenho um... Ó, tem um troço solto aqui, né, Tio? Vamos arrumar isso aqui. Vamos arrumar. Um troço Já solto. aproveito pra arrumar. Aí, vamos ver. Ah, foi. Melhorando. Aí eu venho no segundo, o segundo metatarso, ele vai... Não, primeiro, segundo, terceiro, aqui. Eu venho, abraço, e aí eu estabilizo aqui e venho aqui. E a mesma coisa o restante, ó. Então eu estabilizo e mobilizo só o que eu quero. E venho puxando as falanges, tá? Dos dedinhos, dos nossos artelhos. E aí eu dou uma relaxadinha aqui. Isso que eu fiz dessa manipulação com a mão, né? Essa mobilizaçãozinha, às vezes tem gente que tem uma sensibilidade no toque e sente dor. Então, o que a gente pode fazer é vir com essas ferramentinhas aqui, ó. Não vou dizer que é a mesma manobra, porque não é, tá? É diferente. Mas eu, por exemplo, tenho pacientes que têm muita sensibilidade ao toque. Então, eu tenho que trabalhar com martelo, basicamente a sessão inteira. Então, aqui, ó, eu consigo trabalhar aquelas estruturas pequenininhas que eu falei que eu vim manipulando, né? Que eu estabilizei, manipulei aí eu estabilizo e manipulo. Eu venho, ó, uma por uma, com uma ferramentinha menor e venho trazendo, tá? E aí isso a gente vai trabalhar, aí a gente consegue aqui no pé perder um tempinho para elaborar bastante. Vocês podem ser bem criativos nessa parte, porque o pé tem muita estrutura, como a gente acabou de ver. Então, deixa eu manipular isso. Fora que é prazeroso, né? Ah, sim, o pé é maravilhoso receber toque no pé, pelo menos eu gosto. Eu tô quase dormindo. Tá quase dormindo, Ti? Ó, aqui também tem um negócio frouxo aqui. Vamos ajeitar isso aqui. Acabei de manipular. Foi esse que eu manipulei ou foi outro? Foi isso. Deixa eu ver. Ah, agora foi. E detalhe, gente, conforme a gente vai trabalhando, sempre que a gente trabalha quadril, coxa, joelhos, pés, a gente tem sempre que voltar, às vezes, em alguma região, porque fazendo uma manipulação em um lugar pode trazer aí uma descompensação em outro, aí tem que gerar uma outra manobra, enfim. Mas é isso, conforme o tempo vai passando, relaxa, Tiago, a gente vai... Até que você não tá torto, não. Tá bom, ó. Que bom, né? Até que não tá torto, não. E aí a gente sempre alonga. E aí, assim, eu mostrei pra vocês, então, uma manobra com a toalha. Não vou ficar me estendendo muito aqui, que senão o Dé vai brigar comigo. Eu mostrei com a toalha. Eu mostrei com as mãos, com a ferramenta. E eu vou mostrar uma última, que é sentada, e a gente utiliza a canela. Porque eu fiz com a toalha pelo lado mais lateral e agora eu vou fazer uma manipulação para a parte mais medial, tá? Eu vou pedir pro Thiago dobrar essa perninha aqui, deixar esse pé estendido. Essa
essa toalhinha que a gente usou, você pode pedir para o seu paciente vir para fora da maca ou adaptar como eu vou fazer aqui, ó. Deixa o pezinho dele solto aqui, que é importante, tá? A minha canela, tá? Eu vou apoiar o pé dele, a curvatura do pezinho dele, que seria essa parte de dentro do pé, que a última manobra que a gente fez foi aqui, na parte lateral. Então agora a gente vai usar a parte, né, medial, tá bom? Lembrando que tem muitas articulações, então por isso que a gente faz dos dois lados para poder conseguir manipular o máximo de articulação possível. Eu vou abraçar o pé, a minha mão vai entrar embaixo aqui, ó, abraçando o calcâneo. Eu vou pedir para ele deixar o pé solto e aí eu vou trazer, ó, para dentro e aí eu vou manipular aqui, ó, tá, ó, para dentro. Isso pode ser feito com essa adaptação que eu fiz com a toalha ou com o paciente com o pezinho virado para fora, tá bom? Muito bem, Ti, tá vivo? Certo? Que bom, filho. Prazer, só vou responder uma pergunta aqui Tá bom, pode do ir. Maurício, que perguntou no Instagram se é o mesmo fundamento da quiropraxia. Olha, eu não consigo afirmar isso, mas eu já escutei histórias de que a quiropraxia é uma evolução do Seitai, tá? Então, assim, tem muitas técnicas que são semelhantes, tá bom? Quando a gente fala da quiro, né, porque não existe quiro japonesa. O Seitai, ele é japonês e ele trabalha com estruturas articulares. A quiro tem um fundamento de trabalhar com as estruturas articulares. Então, logo a gente pode, por consequência, aí, vamos dizer assim, de manipulação, dizer que elas são similares, sim, que elas vêm do mesmo, que elas seguem o mesmo princípio, vamos dizer assim. Mas não tem nenhum registro de quiro japonesa. Só aconteceram em diferentes partes do planeta, né? Não existe nenhum registro que diz que existe uma quiro japonesa, mas como o Seitai, ele trabalha com manipulação articular e um dos princípios da quiro é a manipulação articular, então a gente pode chegar a uma conclusão que a gente pode estar trabalhando da mesma, dentro do mesmo conceito, vamos dizer assim. Tem uma grande diferença, sim, com o New Seitai, né? Porque o New Seitai a gente tem o uso das ferramentas, que muitas vezes substitui as técnicas de mão para quem não gosta, por exemplo, de estalos, essas coisas. Então, você acaba usando as ferramentas para isso, tá? Muito bem. Tá vivo, Titi? Então, vamos lá? Mais que vivo. Então, vamos para a terceira manobra. Pessoal, fiquei sabendo aí que a gente teve um problema no YouTube, a transmissão, ela caiu. A gente está num lugar onde o sinal é ruim. Peço desculpa para vocês por isso. Mas são coisas que a gente não consegue evitar. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aqui no Instagram, né? E de qualquer forma isso vai ficar gravado e a gente acaba disponibilizando depois, tá bom? Principalmente para quem está no grupo. Então quem não está no grupo e se quiser entrar e receber esse conteúdo depois, a gente vai conseguir disponibilizar, beleza? Isso, é só entrar aí entra no nosso link, se inscreve, lá tem muito conteúdo, além desses daqui, a gente tem outros conteúdos, a gente tem muita coisa bacana lá para disponibilizar para vocês, então só entrar aí no link da bio e se inscrever que é bem legal, tá bom? Bom, então vamos seguir aqui agora com a terceira manobra e aí eu quero saber se você, Joyce, quer vir ou se fica o Thiago, porque agora a gente vai trabalhar a cervical. Agora você quer vir, né, dona Joyce? Eu só não queria o pezinho. Então, pessoal, bom, agora, Joyce, eu vou pedir para você deitar. Isso. E eu vou usar esse banco aqui mesmo. Tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês agora são... deixa eu só arrumar, só um instantinho. São as técnicas manuais de ajuste da cervical da família Wonyu. Então, a gente chama de técnica cervical Wonyu Seitai, tá bom? Então, são 3 tipos de ajustes. O primeiro dos ajustes, ele vai trabalhar em todas as cervicais. Vou pegar aqui o nosso esqueletinho.
A primeira manobra, com ela deitada dessa forma, a gente vai trabalhar todas as cervicais. A segunda manobra, a gente vai trabalhar as cervicais baixas. E na terceira, as cervicais altas, tá? Isso de forma manual. E depois eu vou usar o tecido. Já que tem pessoas que não gostam de estalos. Você, Joyce, para você tudo bem se tiver uns estalinhos aí? Vai estralar tudo. Então tá bom. Lembrando que pode estralar ou não, tá certo? Vamos lá. Para essa técnica, eu vou colocar o banco mais perto. Vocês vão ter um banquinho perto da maca de vocês. Para essa técnica, eu faço primeiramente um teste. Nesse teste, eu levo o pescoço dela para um lado e levo para o outro. E aqui eu percebo qual lado que está mais preso ou não. O lado que estiver mais preso, eu faço a técnica do lado contrário e depois do lado que está preso. Porque depois que faz do outro lado, já solta o lado que está preso, tá certo? Então aqui, ó, levando o pescoço dela até o limite, para um lado e para o outro, eu noto que esse lado dela está um pouquinho mais preso. Não é muita coisa, mas está um pouquinho mais preso. Então eu vou realizar primeiro a manobra do lado oposto. E aí agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês, aqui na Grazi mesmo, que é assim, quando a gente trabalha as articulações, quando a gente fala muito de conversar com a articulação, levar a articulação até o limite e fazer a manobra. O que significa isso? Uma articulação que eu gosto bastante de mostrar, que eu acho que é um bom exemplo, é usando o cotovelo. Por quê? Porque a gente consegue perceber bem o limite da articulação e também os dedos. E isso vocês podem fazer em vocês mesmos, né? Então assim, ó, é levar a articulação até o limite e dar o testezinho. Isso a gente faz nos dedos e a gente faz aqui no cotovelo. Ó, eu levo a articulação até o limite, ó, levei até o limite, eu faço o ajuste. E isso acontece em todas as articulações que nós costumamos mostrar. A gente conversa com a articulação, leva até o limite e realiza a manobra, realiza o ajuste, tá certo? Ela está mais presa desse lado, eu vou realizar a manobra do lado oposto. E para isso, como é que vai funcionar? Ó, eu vou abrir a minha mão dessa forma. Por quê? Porque eu vou encaixar a orelha dela aqui entre os meus dedos, tá? Então aqui, ó, eu levanto a cabeça dela, levo a minha mão aqui por baixo, encaixo a orelha dela em minhas mãos. Aqui você pode relaxar, tá, Joyce? Isso. Aqui, ó, eu já estou com a cabeça dela apoiada em minhas mãos. Eu já pedi para ela soltar. É importante que ela tenha confiança em mim e que ela deixe solto. Quando você percebe que a pessoa não tem essa confiança, está tensa, é melhor nem continuar, tá bom? Aqui, ó, ela está com a cabeça bem solta. Eu já vou girar a cabeça dela para o lado oposto, tá? Gira a cabeça. Normalmente, quando eu estou fazendo essa manobra, já é mais para o final do atendimento. Então eu já trabalhei todo o resto do corpo. Eu começo a fazer uma massagem para a pessoa ficar mais tranquila. Eu trabalho aqui nos ombros, vou levando os ombros para baixo e tal. Com a outra mão, com a mão oposta, então a cabeça dela está apoiada na minha mão, né? Está descansando sobre a minha mão. Meus dedos estão abertos aqui embaixo na orelha dela. A minha mão oposta, eu vou levar ela na mandíbula, tá? Então eu levo a mão dela aqui a minha mão aqui na mandíbula dela, ó. Eu já vou sentir a articulação e vou trazendo até o limite. Ó, eu levo até o limite e faço o ajuste. Deu um estalinho aí, né, Joyce? Deu um estalinho. Tá. Eu vou tirar a minha mão aqui um pouquinho, porque eu preciso explicar para o pessoal. O que eu estou fazendo aqui, ó? A cabeça dela está apoiada sobre a minha mão. Eu estou com a outra mão na mandíbula. Eu estou torcendo e ao mesmo tempo que eu torço,
eu já trago isso até o limite, sinto a articulação e faço um movimento onde eu trago e giro ao mesmo tempo. Eu faço isso, tá? Ó, eu vou mostrar aqui do lado oposto, porque fica virado para a câmera, tá? Ó, minha mão está apoiada aqui embaixo. A Joyce já deixou solta, eu só libero o ombro dela. Minha mão vem aqui no queixo, na mandíbula, ó, levo, eu sinto a articulação, ó, eu estou no limite da articulação, estou no limite. Eu já começo a trazer e girar ao mesmo tempo, ó. Bem simples, ó. Tem um estralinho. Tá certo? Acabou isso, eu faço uma pequena massagem aqui perto do atlas, do axis, para ela relaxar. Então, aqui eu trabalhei a abertura de todas as articulações aqui das cervicais, tá? Agora, eu vou trabalhar a cervical baixa, tá? Então, é aqui entre C6 e C7, tá certo? Para isso, o movimento que a gente realiza, ele é o mesmo, tá? Porém, o que eu vou fazer aqui de diferente? Eu vou subir um pouquinho a cabeça dela aqui, ó. Solta, Joyce. Isso, ó. Eu subo um pouquinho, deixo ela um pouquinho inclinada aqui, ó. Levo no limite. E faço o ajuste, ó. Levo até o limite e faço o ajuste. Deixa eu fazer do outro lado para você não ficar pensa. Pode soltar. Pode soltar, Joyce. Solta, isso. Levo no limite e solto. Tá? Com a cabeça nessa posição, o movimento é igual, trabalhando a cervical baixa, tá? Entre C6 e C7 aqui. Agora a gente vai trabalhar aqui no início, aqui perto do axis. Deixa a cabeça baixa aqui. Para isso, eu vou afastar um pouquinho esse banco. Muitas vezes eu prefiro até não estar com o banco aqui nesse caso, tá? Ó, eu vou pedir para a Joyce vir até o limite da maca. Vem, Joyce, você já segura a cabeça dela, pode vir. Pode vir. Isso, aí. É aqui que eu preciso. Então, ó, percebam que eu tô com os ombros dela no limite da maca, tá? Eu tô apoiando a cabeça dela, eu não abandono a cabeça do meu cliente e nenhuma outra parte nunca. Eu tenho que ter esse cuidado sempre, tá bom? Então, ó, tô com a cabeça dela aqui, eu desço, né, o pescoço dela, faço a mesma torção, ó, faço a mesma torção e eu vou manipular para baixo, ó. Manipulo de um lado, levo no limite, tá certo? Aqui então a gente trabalhou as cervicais altas. Pode voltar, vai. Muito bem. Então foram 3 tipos de ajustes de cervical, trabalhando todas elas, baixas e altas. Agora vamos pensar que a gente tem aí uma pessoa que não gosta dos estalos e isso acontece bastante. A pessoa já chega falando para você que não quer o estalo. A gente trabalha com tecidinho, que pode ser usado também, utilizado aí, uma toalha dobrada. E aí é importante que essa toalha, que vocês dobrem mais ou menos com uns 25 centímetros aqui, ó, tá? E que seja uma toalha não muito fina, tá? Nesse caso também é importante que a pessoa não esteja com brincos, piercing. Se for piercing com que seja difícil de tirar, tem que ter uma troca de ideia. Ó, vou fazer isso, se machucar você me avisa, tal, porque pode machucar, tá? A orelha, principalmente. Uma opção para quem tem piercing que não dá para tirar é você usar o micropore e grudar. Corta o micropore, apoia e sela ele ali, que é uma, assim, não é livre de riscos, mas
é uma opção, uma ideia para quem, quando o piercing tem muita dificuldade de retirar, você coloca o micropolezinho, já Aí, ajuda. fica a dica. Bom, agora, Joyce, eu vou pedir para você levantar um pouco a cabeça, só levanta a cabeça, pode deixar cair. Para isso, pessoal, ó, eu distribuí os dois lados bem parecidos. Eu vou abraçar a cabeça dela com o tecido, vou fechar ele aqui embaixo, ó, e vou deixar ele bem abraçado aqui e já vou começar a puxar a articulação dela, ó. Começa a puxar. Respira, Joyce, e relaxa. Ó. Aqui eu já estou abrindo as articulações. Ó. Eu puxo um pouco, fico um pouquinho aqui, uns 3 segundos, 4, volto, puxo. Solto. Ainda aqui eu posiciono a cabeça dela para o lado e vou começar a abrir aqui, ó. Mais prazerosa. A cabeça dela solta, Joyce. Isso. Aqui, ó. E vou fazer um movimento girando a cabeça dela para um lado e para o outro. Feito isso, ela já está mais entregue à técnica, porque ela vai pegando confiança, vai entendendo o que você está fazendo. Então eu posiciono meu tecido de novo. E abro a articulação. Eu estou puxando mesmo, viu? Ó. E japonesa. Ó. Feito isso, vocês podem vir aqui com todos os ajustes de cervical, a gente faz o ajuste e depois faz uma pequena pressão, né, nas vértebras para ela ir ficando tranquila, porque daqui eu iria para o rosto e finalizaria essa parte de rosto e terminaria o atendimento. Tá bom? Joyce, obrigado. Bem, essas manobras que o Zé mostrou são algumas manobras que podem ser feitas em cervical. Então a gente mostrou algumas, mas temos muitas outras dentro das duas técnicas que a gente consegue aí para dar uma adaptada. Estou falando para a gente sentar aqui na frente. Vamos sentar, gente. E é isso, pessoal. Bom, Bem, como a gente disse, tivemos um problema
técnico aí, essa internet sabe como é. E desculpem por isso, espero que de alguma forma a gente tenha conseguido mostrar o que a gente se propôs para vocês. Não é isso, Grazi? É isso, gente. Agradeço. A gente tem acesso a alguma pergunta ainda ou não? Vamos dar uma olhada. Vamos Se dar uma quiserem olhada. mandar perguntas, esse é o momento. Deixa eu ver aqui. Gente, todo esse conteúdo que a gente fez hoje, mesmo o que deu uma falhada, é um conteúdo que vai ficar gravado, tá bom? E vai ser disponibilizado isso para vocês posteriormente. Amanhã cedo já vai estar, a pessoa acabou de me avisar aqui que amanhã cedo esse conteúdo vai estar disponível, tá bom? Então ele continuou gravando, só tivemos um problema com a internet mesmo, tá? Continuem fazendo Isso, perguntas, continuem deixem as fazendo perguntas perguntas. aí e depois a gente responde. Muito Beleza, bem. pessoal? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, obrigada. Foi muito prazeroso para nós, separamos aqui algumas coisas bacanas que a gente gosta muito, enfim, foi com muito amor e carinho. Espero que tenha sido útil para vocês, tá bom? Então, muito obrigada. E uma boa Um noite. beijo, uma boa noite.